Muito bem, mais uma aula com o professor Everton de Matemática. Nós vamos falar agora de uma aula do 7º ano. Nós vamos falar sobre o capítulo 5, comparando números inteiros. Então, números inteiros, só para relembrar, são os números positivos com os números negativos. Até onde vão os números positivos? Até mais infinito, e os números negativos até menos infinito, ok? De acordo com a reta numérica. Sempre lembrando que os números que estão à direita de zero são os números positivos, ok? Os números que estão à esquerda de zero são os números negativos. Então vamos dar sequência aqui. Vamos analisar alguns exemplos. Observe aqui, ó, menos 3, ele é maior ou menor do que zero? Partindo da premissa que o 3 é um número entre módulo, ou seja, sem sinal, é maior do que zero, mas a partir do momento que ele recebe um sinalzinho de menos, ele é um número menor. O sinal de menor aqui, ó, menos 3 é menor que zero. Ó, o zero está aqui e o menos 3 onde que está? Em relação a zero, o menos 3, ó, olha a distância que ele está. Ele está 1, 2, 3 unidades distante do zero, né? Em que sentido? Na esquerda. Então isso faz dele um número negativo. Então ele é menor do que zero. Próximo exemplo, 2 positivo é maior que menos 1. Ó, o 2 ele está aqui, o menos 1 está aqui. Reparem o seguinte, o 2 ele está 1, 2, 3 unidades de distância do menos 1. Em relação ao zero, o 2 está o quê? Está à direita. Isso faz do 2 um número maior, ok? Ele é maior que menos 1. Continuando. Menos 2, novamente aqui, ó. Vamos falar do menos 2. O menos 2, ele é maior do que o menos 3. Ó. Menos 2, ele está, em relação ao zero, mais próximo do zero. Então, no sentido da direita, se ele está mais próximo do zero, ele se torna maior que o menos 3, ok? Quanto mais distante do zero, à esquerda, o número vai tendo seu valor diminuído, tá? Então, menos 2 ele é maior do que em relação ao menos 3 da nossa reta numérica. E agora em temperaturas. Vamos analisar as temperaturas, né? Partindo da premissa aí que nós trocamos de estação do ano. Agora nós, né, entramos aí no inverno. Então vamos analisar aqui, ó, 8 graus positivo é maior que menos 1. 8 graus positivo em relação à nossa reta numérica vai dar mais ou menos aqui assim, ó, bem distante em relação ao menos 1. Então ele está muito mais, ó, caminhou muito mais à direita. E o menos 1 caminhou aqui, ó, à esquerda. Caminhou à esquerda do zero, é número negativo. Logo, se é número negativo, ele vai ser um valor menor. Então a gente pode ler que 8 graus Celsius é maior que menos 1. Ou, nesse sentido para lá, nós podemos ler que menos 1 graus Celsius é menor do que 8 graus positivos, ok? Novamente aqui menos 3 e 0. Ó, menos 3 onde que está? O zero está aqui. Então 0 grau nós temos aí uma noção, né? Que é a temperatura que você pode congelar a água. Então 0 grau. E nós temos uma temperatura abaixo de zero, que é menos 3. Então é muito mais frio. Se tratando de se tornar frio ou perder calor, o número ele recebe esse sinalzinho de menos, porque é um número menor, até porque está à esquerda, tá? Em relação ao zero. Mais um, nós temos aqui, ó, 15 negativo e 14 negativo. O 15 negativo ele está mais distante do zero do que o 14. Isso faz o 15 negativo ser um número menor. Eu trouxe aqui, ó, uma pequena, deixa eu ver se dá para visualizar legal, uma pequena, aqui ó, nós temos aqui esse medidor de temperatura em graus Celsius e Fahrenheit. Fahrenheit é muito usado nos Estados Unidos e em alguns países aí, ok? Então aqui no Brasil nós adotamos o que? O grau Celsius. Nós podemos reparar aqui, ó, que a nossa temperatura aqui nesse momento é aproximadamente 23 graus Celsius para 24 graus, ok? Então cada vez que eu abaixo, né, tá vendo os números negativos? Eu vou diminuindo a temperatura, então um número menor em relação ao ponto zero aqui. Cada vez que eu vou subindo em relação ao zero, eu vou tendo um valor maior, ok? Então vamos aqui para um exercício da página 138.
exercício da página 138, nós vamos verificar o seguinte, tá aí, ó, resolva os itens de acordo com os dados apresentados na tabela. Então tem uma tabela aqui de uma expectativa de colheita, de safra, de determinados produtos aí. Nós temos aqui a batata inglesa, café, cana-de-açúcar, feijão, laranja, milho, soja. Então tem os percentuais daquilo de um ano para o outro, daquilo que aumentou a produção, daquilo que diminuiu, que aumentou número positivo, que diminuiu número negativo, né, em percentuais. E ele pede para você analisar essa tabela, ok? E verificar qual foi o produto aí que teve a maior estimativa de variação de rendimento da produção dentro desse período 2017-2018, ok? Então nós vamos analisar aqui, ó, nós temos valor alto aqui, porém foi queda, ó, diminuiu, está com sinal negativo, né? Então se fosse uma tabela de classificação de reta numérica, seria o que? A esquerda. Então o maior número positivo aqui, ó, é quem? É 3,1. Então esse 3,1% é sobre o feijão. Então esse foi o que teve o maior rendimento da safra de um ano para o outro, ok? Nós esperamos que você tenha gostado da aula e curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima aula.